Esse vídeo podia muito bem se chamar Os Filmes da Disney. O inimigo agora é outro. Oi, eu sou o Airo e hoje eu vim falar de uma coisa que eu venho reparado nos filmes mais novos de maior bilheteria. E por maior bilheteria, é óbvio que eu estou falando da Disney e dos seus filmes de super-heróis. Antigamente era muito claro. O bem era o bem e o mal era o mal. Era muito fácil de identificar o que era bom e o que era ruim. Principalmente se o ruim vinha envolto em uma aura verde. Ou era um pouco meio... Mas vamos falar de narrativas atuais. Quando você pega o maravilhoso Killmonger, momento de apreciação desse homem. Quando você pega o Killmonger, interpretado brilhantemente pelo Michael B. Jordan, você percebe uma coisa na narrativa daquele vilão. O ponto, o objetivo, o que ele defende faz muito sentido. Faz tanto sentido que ele reivindica aquilo, ele briga com o herói e, bom, spoiler aqui, quem não viu Pantera Negra, por favor, pule. Spoiler. E aí, depois que ele briga, ele é morto pelo T'Challa. Eu nunca sei falar esse nome. Ele é morto pelo Pantera Negra. E tudo que ele defende, que nada mais é do que posicionar aquele mundo que eles vivem, aquela cidade, aquele universo que eu esqueci o nome, não anotei. Aquela sociedade super avançada se posicionasse, se mostrasse para o mundo para fazer com que pessoas como ele, homens negros, não crescessem sofrendo, que seu povo não fosse oprimido. Era só isso que ele queria. E depois que ele foi morto, o Pantera Negra fez o quê? Exatamente o que ele queria. Só que de uma forma um pouquinho mais sutil, um pouquinho menos violenta, um pouquinho menos agressiva. This will be the first Wakanda International Outreach Center. Um outro exemplo, o Shere Khan, sei lá se foi assim que fala, o vilão de Jungle Book, o filme live action do Mowgli. Ele tem um objetivo muito claro e um ódio muito específico pelo Mowgli. Por quê? Porque o Mowgli é um ser humano. Ele tem inclusive marcado no rosto uma cicatriz feita por um ser humano. My face not remind you of what a grown man can do. Ele diz que todo ser humano que entra na floresta causa destruição. E bom, spoiler. No final, quando o Mowgli enfrenta ele, Mowgli ganha a batalha incendiando a floresta e causando a destruição que ele diz que os humanos traziam. Ele não era um vilão que queria coisas absurdas, queria dominar o mundo, queria a maldade pela maldade. Ele só queria proteger ele e a floresta. E as pessoas acreditavam no Mowgli. No fim das contas, o Mowgli fez exatamente o que ele disse que o Mowgli ia fazer. E aí coube a toda a floresta fazer o que Shere Khan estava fazendo, que é passar pano pro Mowgli e reconstruir tudo. E ensinar o Mowgli que aquilo que ele fez tá errado. Só que de uma forma mais sutil e cheia de amor e com uma musiquinha bonitinha no fundo. Um pouquinho menos agressiva. Os dois vilões tinham pontos extremamente importantes. E não só eles, claro. Você pode pensar, por exemplo, no Magneto, em todos os vilões do Batman na trilogia do Nolan. O Thanos, ele tem um plano muito bom, de fato. Agente Smith, do Matrix. Nossa, por que eu falei Matrix? Ou seja, todos esses vilões têm em comum um ponto muito importante, um ponto que faz sentido e que de certa forma a gente concorda, mas a forma que eles chegam nesse ponto não é o ideal. Às vezes é muito agressiva, às vezes é muito pé na porta, e aí no fim das contas, quando o protagonista acaba cooptando essa pauta, roubando essa pauta, ele faz isso de uma forma mais sutil, um pouquinho menos agressiva. Eu fico me perguntando se eles fazem isso pra nos mostrar que os vilões também têm nuances, e que os heróis têm nuances, e que às vezes o bom não é tão bom, o mal não é tão mal, esse é um ponto. Mas eu tenho uma outra leitura sobre isso. Eu acho, e talvez eu esteja indo pra um lado muito conspiratório aqui, que isso tá nos ensinando de alguma forma a gente mirar um novo inimigo. Um inimigo que é o extremo, é o extremista. Isso faz sentido quando a gente pensa que a gente tá numa sociedade muito polarizada. E aí quando a gente pega o extremo de cada polo e coloca eles como vilão no mesmo lugar do nosso oposto, a gente tá vilanizando o extremismo. A gente tá querendo dizer que o certo é estar no centro, que o certo é não ser nem tão pra lá, nem tão pra cá. Um pouquinho menos agressiva. E isso pode fazer sentido pra você na vida. Principalmente se você é igual eu, que gosta de evitar conflitos. Mas quando a gente tá falando em termos de política, é muito difícil você dizer que a extrema esquerda e a extrema direita são a mesma coisa. E que o certo é você estar no meio, relevando algumas coisas da extrema esquerda e algumas coisas da extrema direita. Isso é muito complicado em termos de narrativa. Principalmente quando a gente começa a falar de povos que não têm a maioria de narração, de espaços, de poder. Por exemplo,
os homossexuais mais afeminados, as pessoas trans, as travestis, estão nesse lugar de extremo. Quando entra um homem muito afeminado no lugar, as pessoas sempre dizem: ai, pode até ser gay, mas não precisa ser assim. Pode até ser gay, mas não precisa ser mulher. Quando não é esse o ponto. Mas são essas pessoas que abrem caminho para que as pessoas menos extremistas consigam conquistar espaços e direitos. E no fim das contas, essas pessoas menos extremistas são as pessoas que usufruem do discurso do extremo, do errado, do perigoso, do violento, agressiva. E não é assim que funciona. Essas pessoas abriram o espaço, essas pessoas estão na vanguarda, essas pessoas estão dando a cara e a vida, muitas vezes, para direitos que elas não vão nunca conseguir usufruir. Enfim, eu acho que tá posta a discussão e por que eu acho que o novo vilão virou o extremo. Posso estar pirando? Posso. Mas o que você acha? Conversa aqui comigo? Beijinho.